Nós vamos já entrar na leitura e depois a gente faz uma oração agradecendo, pedindo para que o próprio Senhor venha se fazer presente, nos ensinando, continuar nos ensinando, porque esse é o ministério dele. Nós vamos ler em Romanos capítulo 7, vamos dar continuidade onde nós paramos na escola, fazendo trazendo à memória algumas coisas que nós falamos. E a gente tem muita coisa boa aqui dentro. Romanos capítulo 7, nós vamos ler 3 versículos só. Romanos 7, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim já não será adúltera se for do outro marido. Querido Pai Celestial, bondoso Senhor, a Tua palavra, ela é mais penetrante, Senhor, do que uma espada afiada de 2 gumes, apta para discernir as intenções do coração. E estas são palavras eternas de um Deus eterno, e que o homem, Senhor, quem é o homem para falar acerca dela, se não for redimido, se não for selado por Ti? E às vezes eu sei que o Senhor pode usar vasos de desonra preparados para a perdição, mas Tua vontade perfeita, Senhor, é usar vasos de honra, redimidos, selados, comprados, para que a glória do Senhor seja manifesta, Senhor. Pois esta não é a posição de um homem, é a posição do Senhor. Perdoe as minhas faltas, as minhas iniquidades. Sou humano, rodeado de fraquezas, mas nenhum momento como humano, Senhor, que sou, reconheço as minhas fraquezas para subjugar a mim mesmo e deixar que seja o Senhor. Nos ajude, Senhor. Não deixe que eu fale nada de mim mesmo, nada que venha ferir a santidade expressada da Tua palavra falada e escrita, Senhor, e profetizada outra vez. Me ajude, nos ajude, ajude este povo. Este povo não veio ouvir o homem, este povo não veio ouvir interpretações humanas, mas este povo veio ouvir o Senhor. Por isso, tome a direção, a primazia, e assim nos ensine, fale conosco na simplicidade do Teu Espírito. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, nós fizemos menção, no culto passado, ainda falando de Ruth, porque Ruth é um tipo da esposa, e paramos no capítulo 4 e falamos alguma coisa, e nós vamos continuar dentro daquele assunto. Se a gente fosse dar um tema aqui, seria a gente vê na história de Ruth, a gente vê o primeiro esposo e o segundo esposo de Ruth. A gente poderia falar, aqui Paulo está falando do primeiro, poderia dar um tema, o segundo esposo de Ruth, mas não tem como falar do segundo e não falar do primeiro. E foi mencionado para os irmãos na escola passada que o nome do primeiro esposo de Ruth
Os irmãos que estão acompanhando pela tela, vai apresentar aí na tela, o nome é Malom. E que é interessante que a Bíblia é tão perfeita, diz o irmão Branham, que o livro de Ruth é um livro tão perfeito mesmo, ele chega a dizer que as pessoas passam por alto. Eu mesmo não via muita coisa que estou vendo com a luz daquilo que o pastor Osmar tem nos ensinado. E o nome Malom na língua hebraica significa fraco, doente, e aí a gente sabe que Malom teve que morrer, né? Então, se a gente fosse usar essa linguagem numa ordem, antes de uma pessoa adoecer, ela fica fraca, né? Adoece e aí vem a morte, como se fosse 3 estágios, né? E então, pelo nome de Malom, dá a entender que ele realmente, nunca estudei isso aí, não tenho em mente, a gente fala pelo próprio significado do nome, que talvez ele ficou fraco, adoeceu e morreu de morte, né? De uma morte através de uma doença, uma enfermidade. Paulo, escrevendo a Coríntios, eu falei, vou fazer menção porque é interessante essas coisas. Em 1 Coríntios 11, 29, ele usa, eu falei para os irmãos lá, da ceia, do pão, do vinho, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí Paulo vem e diz no versículo 30, por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Agora, se a gente for ver Paulo falando aqui, ele está falando de ceia, mas a gente sabe que quando fala de ceia, está falando da palavra. A palavra é o pão, né? O vinho é o próprio estímulo que a palavra produz. E Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto. Para a gente entender um pouco a igreja de Corinto, era uma igreja que estava em Cristo, mas não estava com todas as etapas consumadas. Paulo não podia escrever, falar coisas esta igreja de Corinto como a igreja de Éfeso. Então a igreja de Corinto era chamada de bebês, né? E se você for ver essa ligação de Malom com o que Paulo está falando aqui, Paulo está dizendo que existia nesta igreja muitos irmãos fracos, doentes e outros que estavam mortos, quer dizer, dormiam. O irmão Branham vem na tradução, diz que eles estavam mortos mesmo. Então naquela igreja era uma prefigura do movimento pentecostal. Nós não estamos representados no movimento pentecostal. Se a gente o irmão Branham pregou várias mensagens usando Efésios, né, o Éfeso, a igreja de Éfeso, e o irmão Branham, você vai ver, talvez nesses cultos adiante, a gente vai aprender muitas coisinhas acerca dessa continuidade dessa mensagem, porque Éfeso tem grande significado para a primeira era, como tem significado para nós, nos dias que nós estamos vivendo, que o irmão Branham falou que haveria uma outra, né? E nesta outra igreja, esse outro Éfeso, o irmão Branham vem e diz que existe 2 partes, saída e entrada, que também fala de redenção. Então o assunto é dentro de redenção, né? Porque Ruth está falando, o livro de Ruth está falando de redenção. Então aqui a igreja de Corinto, eles estavam presos aos dons espirituais, estavam presos a uma etapa, posso dizer, de uma redenção, e eles não estavam dando continuidade, não estavam entendendo, e antes de dar continuidade, eles já estavam morrendo espiritualmente, eles estavam deixando ser dominados pelo Espírito, através da vocação e dos dons, espírito de profecia, os dons espirituais estavam dominando esta igreja, e eles estavam ao ponto de, tomando a própria ceia, não discernindo o corpo do Senhor, e isso se aplica ao espiritual. Agora o irmão Branham usou aqui
uma mensagem de perguntas e respostas sobre os selos. Parte do parágrafo 286, ele diz assim: bem, a Escritura diz que há entre vós muitos que estão doentes e fracos, por causa do discernimento do corpo do Senhor. Aí o Mombrana vem e diz assim: exatamente isto, porque veja, o corpo do Senhor é a noiva, e muitos deles se desviam e não acompanham, e isto é verdade, veja, não sabe como se comportar. Agora o Mombrana ainda está falando dentro dessa explicação, usando essa mesma escritura de Corinto aqui, fracos e doentes, mas o Mombrana faz uma pequena ilustração usando a mesma escritura que eu usei, e ele diz que havia essa doença, havia essas pessoas fracas e havia essas pessoas mortas espiritualmente, porque elas não estavam discernindo o corpo do Senhor. E o Mombrana vem dizer: é a noiva. Então não havia um discernimento, e por não haver um discernimento, aí eles não acompanham, quer dizer, eles não crescem, eles não acompanham o mover do próprio Espírito. Você vai ver que, tendo o mesmo mensageiro Paulo, escreveu uma carta a Corinto e escreveu aos irmãos efesianos. Então os irmãos de Éfeso, Paulo escreveu coisas sobrenaturais, de maturidade, predestinação, estatura completa de Cristo, que ele não pôde escrever a esta igreja de Corinto. Ou seja, a igreja de Corinto, ela ainda estava atrasada nessa estatura, eles ainda eram bebês. Então Paulo não podia anunciar alimento sólido, não podia falar de coisas sobrenaturais para eles, ainda estavam presos ali nos dons espirituais. Então isso é uma aplicação que nos dias do irmão Brana, o povo pentecostal, e por que não dizer até o povo de primeira e segunda etapa, não discerniram e não viram ali o que sucedeu, o que aconteceu. O movimento pentecostal, não discernindo a primeira e segunda etapa do irmão Brana, eles morreram ali atrás. Aí vem o movimento de primeira e segunda etapa, e eles estavam ali justamente presos a uma primeira e segunda etapa, que quando chegou a terceira etapa, tinha que se tornar rudimentos fracos. Aquele ministério tinha que morrer para poder dar entrada a um outro ministério. E aí, baseado em Ruth, era como se Malom tivesse que morrer para que Ruth pudesse ser de Boaz. Então foi essa aplicação que na escola passada eu li, e estou fazendo menção. Paulo escrevendo aos Gálatas, a gente vê que um mensageiro escrevendo carta a várias igrejas. A gente vê aqui, eu estou fazendo menção de 3 igrejas, vou fazer menção de 4 igrejas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de povo em lugares diferentes, com mensagens, com cartas distintas. É como hoje a gente ouve o pastor Osmar, e dentro das mensagens do pastor Osmar, a gente ouve o irmão Brana, dentro das mensagens do irmão Brana, tem mensagem para um pentecostal, tem mensagem para uma primeira e segunda etapa, e tem mensagem para uma terceira etapa. E esses pontozinhos é importante a gente entender, captar cada ponto desses, porque parece que há uma contradição. E não é que haja contradição, é que ele está falando, ele está falando a um bebê, outro ele está falando a um adolescente, o outro ele está falando a um maduro espiritual. Se a gente fosse usar aqui uma estatura de maturidade, Paulo escreveu aos Efésios, a igreja de Éfeso. Se fosse falar uma carta escrita aos bebês, ele escreveu a Corinto. E quando ele vai para os irmãos da galáxia, você vai ver aqui em Gálatas 4:9, ele diz assim mesmo: mas agora conhecendo, falando aos irmãos, mas agora conhecendo Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Quer dizer, esses irmãos aqui, eles estavam retornando, fazendo uma aplicação
há um movimento de lei, que o irmão Brana faz uma aplicação e diz que a era é um tipo, Moisés é um tipo da era da igreja. Então, fazendo esse tipo, você vai ver que eles estavam voltando aqui à lei. E por que não dizer a um movimento pentecostal? Ao movimento de primeira e segunda etapa. Isso se aplica para nós. Rudimento fraco. Depois de estar com Boaz, querer voltar para Malom, quando já está morto Malom, isso classifica-se como uma loucura. É como uma mulher louca. Amém? Então eles estavam voltando, querendo de novo servir aqueles rudimento fraco, que aqui, na alegoria do que Paulo está ensinando aqui, é a lei. E a primeira e segunda etapa do irmão Brana, diz o pastor Osmar, e o próprio irmão Brana fala, o pastor Osmar repete, é aplicado como uma lei. Por isso que o irmão Brana era muito duro, muito rígido em primeira e segunda etapa, porque ele ainda estava representando, fazendo um papel de Moisés. E como um papel de Moisés, tirou o povo do Egito. Mas o irmão Brana teve que fazer uma mudança de ministério, e ao ministério de Josué, para poder introduzir o povo na terra prometida. E o irmão Brana exerceu esses dois ministérios. Agora, o povo do próprio irmão Brana que não acompanhou o ministério do irmão Brana. Assim, tem muitos que também não acompanham o ministério da esposa. Então, não discernindo a esposa, vai ficar com aquelas mensagens de um ministério de primeira e segunda etapa. Porque quando a gente fala uma primeira e segunda etapa, eu não estou falando que você tem que ir para uma primeira e segunda etapa. Você pode ter só uma primeira e segunda etapa dentro dessa terceira. Ainda não caiu a revelação, ainda isso não é uma revelação. Isso se aplica a ministro de primeira e segunda etapa dentro de uma terceira. E glória a Deus. Eu sei que tem coisas que às vezes a gente não tem palavras, a gente é pobre de letra para falar. Aí a gente fala desta forma, como o próprio Paulo falou. Então aqui já em Hebreus, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Agora Paulo já está falando doutrina de Cristo, não está falando mais de lei, não está falando mais de Moisés. Já é uma outra aplicação que ele vai colocando. Coloca para fora a lei, coloca para dentro Cristo. E hoje a gente não precisa colocar lá para os dias da lei de Moisés. A gente coloca para Cristo, porque os primeiros rudimentos fracos para nós hoje é a primeira e segunda etapa. Na primeira e segunda etapa, o batismo era em nome de Jesus, Santa Ceia com pão asmo, vinho puro, tudo aquilo estava perfeito. E glória a Deus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. E glória a Deus. Aí Paulo vem já, coloca para a lei de novo, porque a lei constituiu o sumo sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Agora o Filho perfeito para sempre, no fim da lei, foi Cristo, a estatura completa, Cristo manifestando o nome para a redenção de Israel. Quando vem agora aqui nos dias do irmão Brana, o Filho perfeito, uma vez mais é o Filho manifestando em um homem em perfeição, por isso que Brana é perfeito, perfeição. Isso já é o fim da graça. Agora, o nome Boaz significa, de origem hebraica, significa em força e com vigor. Eu falei para os irmãos. Porque se Malom significava fraco, doente e morto, e o primeiro esposo tinha que estar morto, Boaz já vinha o oposto àquilo ali, porque Boaz significava em força, com vigor, com vida. Então tinha força. Agora você imagine uma igreja tirada de um rudimento fraco, ela sai fraca.
Se ela sai de um ministério fraco, ela sai fraca. E é preciso, muitas das vezes, a pessoa se tornar fraca, ou até dormir, usando essa expressão, para que uma mensagem desperte ela, desperte tu que dorme, levanta dentre esses fracos, porque Cristo quer te dar força, Cristo é vigor, Cristo é vida, Ele quer te esclarecer coisas. E muitas das vezes Deus deixa um ministério morrer, ficar fraco, para Ele mesmo entrar com vigor, com força. Por isso que quando Boaz entrou em cena, você vai ver que Ruth, ela estava descansando, mas primeiro ela tinha se tornado tão cansada de trabalhar nos campos de Boaz, tinha perdido o primeiro esposo, tinha morrido, ela saiu daquele primeiro esposo. Se o esposo dela era fraco, doente, morto, como ela saiu? Então ela precisava redimir, porque redimir é pagar um preço, é tomar alguém débil, fraco, para dar vida. Então Boaz entrou em cena na vida de Ruth. Ei, glória a Deus. Agora eu vou ilustrar isso aqui com essa mensagem de Jeová Jireh, segunda parte, que já fala do gentio, já fala de Boaz para os gentios, mas quero pegar essa partezinha aqui. 165 diz irmão Brana, falando de Abraão, mas eu faço uma ilustração com o ministério de Ruth. Como um bebezinho, quando está doente, aflito, enfermo, fraco, ele se apoia. Olha, o nome Malom significa doente, enfermo, ou seja, fraco. Aí ele vem e diz: se apoia no seio da mãe e recupera a sua força ao mamar na mãe. Em outras palavras, Abraão, tu não passas de um bebê para mim. Com 99 anos, não tinha passado tempo algum sua vida. Perdão, deixa eu voltar a ler aqui, que tem um ponto aqui. Com 99 anos, não tinha passado tempo algum sua vida. 167, note: eu sou o El Shaddai, tu és o bebezinho fraco, mas apoia aqui no meu seio, na minha promessa, e nutre de mim a tua força. Em outras palavras, eu sou Boaz, eu sou aquele que tem o vigor. Aqui é o grande El Shaddai. Eu sou o Criador, que estendeu os céus e a terra e pôs as estrelas além. Há algo grande demais para Deus? Eu sou o El Shaddai, Abraão, e tu és o meu filho. Embora esteja fraco, eu estou deixando que fique assim, só para ver o que farás. Vou dar um exemplo para as pessoas no futuro. Meu irmão, que tempo. Abraão com 99 anos, ei, glória a Deus. E era Deus deixando aquilo acontecer lá para dar um exemplo para nós. Nós estamos vivendo em tempo de fraqueza. E é no tempo de fraqueza que o forte se manifesta para acolher os fracos. A transformação de nossos corpos vai acontecer em pessoas fracas que têm sido redimidos por um forte. Glória a Deus. Vou dar um exemplo para as pessoas no futuro, quer dizer, para nós, para que os homens creiam na minha palavra. Ficarei ao lado dela, não importa o que seja necessário, quanto tempo eu farei, eu a cumprirei. Eu, Shaddai, extrai de mim a tua força. Ó, você diz: se eu pudesse crer. Ele ainda é o El Shaddai, ele ainda é o Deus com seios, o Novo e o Antigo Testamento. Agora eu acho interessante que o irmão Brana coloca o Novo e o Antigo Testamento. E você vai ver que Jesus foi a redenção do Antigo Testamento. O irmão Brana vem como redenção para o povo desses últimos dias de um Novo Testamento. E isso é tão difícil as pessoas entender. Não vou tocar nesse assunto, para que mais adiante a gente possa juntar esses pontos, porque em toda parte que a Bíblia fala de redenção, diz o irmão Brana, existe duas partes, e se a gente não souber fazer a aplicação,
a gente crê numa redenção como que anulando a outra. E uma redenção serve como parte para uma outra redenção. E mesmo na redenção que vem para nós gentios, tem duas partes dentro. Redenção está dividida em duas partes, que é saída, entrada, ou entrada e saída. Quando se trata do próprio Senhor, Ele entrou nos céus, assentou no trono e saiu dos céus, saiu do trono. Isso fala de uma redenção também, fala do estágio, mas deixar isso para mais adiante. Aí ele vem e diz assim mesmo: somente extrai sua força disso, é tudo que você precisa. O bebê estar indefeso e ele tem de extrair sua força da mãe. Só assim ele pode obter sua força, só assim um crente pode obter sua força, extraindo da palavra de Deus. Essa é sua força, as promessas de Deus para ele. Fique firme e creia nela. O irmão Brana teve vários estudos ele estudou, na verdade, o livro de Éfeso, a carta escrita aos irmãos de Efésios. E interessante que existe 6 capítulos ali. E quando chega no capítulo 4, é justamente no capítulo 4 que está o versículo 30 e diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado. Pulando para o capítulo 5, como do capítulo 4, falando para os irmãos, pulei para o capítulo 5 de Apocalipse. João foi tomado no capítulo 4 e viu as coisas do capítulo 4. No capítulo 5, ele viu aquele que era redentor assentado no trono, e viu quando ele levantou do trono e tomou o livro. Ali o irmão Brana diz: tinha um redentor para nós. E você vai ver que justamente no capítulo 5, Paulo escrevendo a carta a Éfeso, que no capítulo 5 aparece o mistério do casamento da esposa e do esposo. Já no capítulo 6, Paulo está falando do revestimento de toda a armadura de Deus. E nós estamos vivendo no tempo de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque nós já estamos casados. Ruth já está casada, Ruth já está redimida. Mas é mistério para os que perecem, mas para nós não é mistério. Não sei, talvez a gente até vá fazer esses estudos da forma que o irmão Brana fez, pegando na ordem do que ele pregou. Porque ele pega ali o capítulo 1 falando de eleição, predestinação, e ele posiciona o capítulo 1, versículo 13, que diz que depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado. Criaram-se uma doutrina que quando cria já tinha o Espírito Santo. Isso o irmão Brana posiciona, que foi justamente o extremo batista. Aí o irmão Brana posiciona: não, depois que ouviste o evangelho, foste selado. Já lá no capítulo 4, versículo 30, está selado, porque permaneceu, foi selado, para o dia da vossa redenção. Então primeiro vem um selo para a nossa redenção. Aí vem a nossa redenção, quando somos redimidos. Estamos agora descansados em um selo de redenção, aguardando agora a redenção de nosso corpo, que é a transformação. E glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como Boaz em força e em vigor, eu vou ler aqui o nascer do sol, porque eu falei isso aqui também, mas não li. Ao nascer do sol, parágrafo 72, muito usado pelo pastor Osmar, pelos pregadores, a gente usa muito isso aqui. 72 diz: ali esteve o primeiro molho, que o ressuscitou, o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noiva, porém tem de haver uma. Ele está pregando isso em 65. Tem de haver uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira. E eu coloquei e falei: tem que aparecer uma Ruth. Não apareceu nos Estados Unidos. Tinha que aparecer uma Ruth. E glória a Deus.
Você vai ver que teve que o molho ser movido. O molho movido fala de ressurreição. Mas para haver uma ressurreição pelo ministério de João, teve que haver uma morte. O grão maduro teve que morrer, o irmão Brana teve que cair, sair de cena. Tem coisa assim que vem para a gente falar, mas a gente falando assim fica difícil a gente não explicar, e até mesmo a gente não tem palavra. Tem coisas que a nossa mente espiritual está tão alta, que tem coisas que a gente não consegue expressar com palavras. Parece que o irmão Brana tinha que morrer para que a Ruth aparecesse. Ele teve que morrer para a Ruth aparecer, ser extraída ali dele. Ali foi o anjo forte materializado, ali foi Boaz materializado. Esteve Boaz ali materializado nos Estados Unidos, mas a própria primeira e segunda etapa, que era para ser a Ruth, para receber aquele Boaz, não viu o retorno daquele Boaz. Eles ficaram presos nos rudimentos fracos. Então não pôde ver o forte, não pôde ver o El Shaddai, não pôde ver o Boaz, aquele que estava cheio de vigor. E ficaram presos, amarrados naquela primeira e segunda etapa, que representava ainda Malom. Festas das Trombetas 113, o irmão Brana vem e diz assim mesmo: como vai o Messias? Reticência. O povo que está crendo nele, saber disso, a não ser que estejam constantemente na palavra, para saber o que ele é. Daniel disse: os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. São os loucos, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão mortos, aqueles que estão doentes, os insensatos, a virgem insensata. Por isso que se tornou a primeira e segunda etapa uma virgem louca. Glória a Deus. Aí ele diz: os insensatos não conhecerão, eles não conhecerão o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça o seu esposo, conheça o seu companheiro, a palavra revelada. Então ali, o Boaz, quando desceu ali, quem era Boaz? Era o esposo. Ele era o companheiro para uma companheira. Ele era o companheiro atrás de uma companheira. Ele era o esposo atrás de uma esposa. Aí o irmão Brana vem e diz assim: e por isso que isso tem que acontecer. Não aconteceu nos Estados Unidos. Por isso que ele diz: tem noiva, tem havido noivas e mais noiva, companheiras e mais companheiras, vamos dizer assim, igrejas e mais igrejas, mas não tem sido a companheira para o companheiro a palavra revelada, não apareceu ali. E olha o significado do nome Ruth. Ruth significa no hebraico amiga, ou companheira. Agora Cristo desceu ali, o Boaz desceu ali, o companheiro desceu ali, a palavra revelada, o esposo desceu nos Estados Unidos, mas não apareceu Ruth, a companheira. Ruth significa companheira. Então, Deus levanta no ano 2000 um homem. E glória a Deus. Um homem em que aquela mesma unção, aquele mesmo 7 selos, aquele mesmo Boaz que não encontrou ali, aquele mesmo Boaz se manifestou aqui no Brasil. Quando esse Boaz se manifestou aqui, este homem já tinha uma esposa no natural com o nome Ruth. Já tinha. Agora, se eu pudesse a gente falar coisa aqui que é forte, né? Ei, glória a Deus. Mas assim,
Esse Boaz aqui, ele já tinha... Vou deixar para falar isso mais adiante, sim. Coisas que às vezes a gente é inspirado a falar, e quando a gente é inspirado que vem, a gente fala mesmo. Mas tem coisas que às vezes Deus não permite a gente falar. Agora, Ruth significa no hebraico amiga, companheira. Amém? E você vai ver que essa Ruth aqui, o cordeiro, se a gente for ver nas eras, é um animal fraco. Dócil, manso, delicado, é fraco. Mas o leão é um animal forte. Por isso que em Apocalipse 10, quando o anjo forte desce, no capítulo 5, quando ele deixa de ser cordeiro, ele branda como leão, toma o livro, já não é mais cordeiro, é leão, é um animal forte, não é um animal fraco. Então ele desce em Apocalipse 10, 1, é um anjo forte descendo, e aquele anjo forte se materializa, e Boaz significa o que? Força, vigor. Desceu nos Estados Unidos, não achou, veio para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, ele vem como anjo forte, toma um homem, então começa a profetizar, e aí começa a aparecer a companheira desse ministério espiritual. Boaz começa a chamar esses companheiros, formando esse corpo Ruth, de um ministério fraco, de um ministério de Malom. Ele tira uma Ruth e coloca diante dela como um Deus forte, de vigor, e diz: eu sou o teu Boaz, eu sou aquele que tenho força, tenho vigor para ti, Ruth. Como as histórias vão, mesmo contadas em tempos diferentes, com pessoas diferentes, tem os mesmos significados. Como pode uma primeira e segunda etapa apontar para Malom? Um que teve que morrer para Ruth poder ser redimida por outro. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí agora, entrando na leitura que fiz, o irmão Brana vem e diz assim mesmo: união invisível da noiva de Cristo. Parágrafo 20, Romanos 7, o irmão Brana vem: desconfiando que vocês tenham suas Bíblias abertas a todas as partes, agora através do país desejo ler detidamente. Agora, esta mensagem procedente daqui parece ser acerca de casamento e divórcio. Porém, ele está falando casamento e divórcio no natural. Ele não está usando o natural para mostrar o espiritual, mas ele vem e diz assim mesmo: acerca de casamento e divórcio. Porém, realmente não é assim. Paulo falando, usando alegoria, naqueles dias que escreveu a carta aos Romanos. Aí ele vem e diz assim mesmo: porém, realmente não é assim. Para mim, é uma profecia para a igreja nos dias finais. Era uma profecia para a Ruth desse tempo. E era uma profecia para a igreja que não recebe Boaz, o primeiro esposo morto. Se ela não toma Boaz, ela morre com o primeiro esposo. Ela morre com o sistema. E glória a Deus. Aí o irmão Brana vem e diz assim mesmo: leiamos: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E glória a Deus. O homem tem que morrer para a mulher ser livre. E ao mesmo tempo, o homem tem que morrer pagando o preço de redenção para poder tomar a mulher. Foi o que Cristo fez pela lei. Aí ele vem e diz assim mesmo: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, isso é o irmão Brana na mensagem aqui, tá? Vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que seja doutro. Meu Deus do céu, seja doutro. Cara, que o irmão Brana falando. Aí ele vem e diz: glória a Deus aqui, deixa eu parei, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus,
Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Aí o irmão Branco coloca Romanos 7, do 1 ao 6. Então Cristo morreu ali para libertar e para redimir o povo da lei. Mas vem nos dias da voz do irmão Brana, Cristo agora materializado, o irmão Brana tinha que partir para uma vez mais haver uma redenção. E glória a Deus. Agora o irmão Brana vem aqui 229. Agora anote. Assim cada um de nós sabe que a fileira completa, denominacionais, isso aqui eu li, pentecostais, todos estão mortos, isto é, para os cristãos nascidos de novo da mensagem, porque o primeiro esposo tem que estar morto. Então morreu o primeiro e segunda etapa, o movimento, todos esses movimentos anteriores, eles tinham parte da redenção, mas eles estão mortos. Quando eles morrem, quando eles rejeitam a plenitude, o livro da redenção. Você sabe que ele está morto, Deus deixou morrer, está terminado. 113. Agora note, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro esposo tem que estar morto, não só repudiado, ele tem que estar morto. Agora, acabei de pregar acerca, agora o irmão Brana vem no 113 e diz, agora acabei de pregar acerca de casamento e divórcio. Todos vocês sabem acerca disso. Não estou falando agora unicamente a esta congregação aqui, mas através da nação. Muito bem. Agora, vê o que sucedeu em casamento e divórcio? Quando os selos foram abertos, isso trouxe a real verdade disto. Aí vamos para casamento e divórcio? A gente pula para casamento e divórcio. 211. Agora observe. Ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiar. Ele fez isso, falando das denominações que estão mortos, aquele sistema. E provou isso nos dias quando Lutero, Wesley e em Pentecoste, quando eles recusaram se tornar mais profundo com a parte. Essa parte aqui, talvez, nas próximas mensagens a gente vai falar de parte. Parte dele tendo um ato espiritual para engravidar. Glória a Deus. Aí ele vem e diz assim mesmo. Com a parte dele, tendo um ato espiritual para engravidar e com a parte mais profunda da palavra. Vocês compreendem? Ela recusou. A igreja luterana recusou Cristo. Até ele não ter nenhum desejo por ela. Lutero recusou a igreja. Deixe-me falar isto, de todos os modos vão me chamar de algo. Então é deste modo hoje em dia, com cada uma delas. Falho por não tomar a palavra. Eles recusaram a Cristo, quer dizer, o Boaz. Qualquer mulher que recusa a um homem sua criança, não tem o direito de nenhum de ser sua esposa para ele, amém? 212. Vocês se lembram na Bíblia, quando o rei se casou com Esté? Porque a rainha o recusou? Ele somente tomou uma outra para ser esposa. Agora, irmão, eu estou lendo isso aqui, já falei para os irmãos, isso aconteceu nos Estados Unidos, por isso que ele teve que vir para o Brasil, os Estados Unidos recusou, tá? Eu li coisa lá, por isso que eu não estou explicando nada aqui, porque isso aqui está mais claro, mais explicado para nós do que tudo. Aí ele vem e diz assim mesmo, quando aconteceu? Quando ela recusou sair com o rei, obedecê-lo, exatamente da mesma maneira com a mulher que recusa ser esposa do seu marido. 213. Da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida, na era em que agora vivemos, para trazer filhos desta era. Quando Boaz desceu que tomou Ruth, acho que a gente vai chegar aqui, a gente vai ler isso. Ele tomou Ruth e trouxe filhos. Ali nos Estados Unidos, ele não apareceu Ruth. Já quando aparece Ruth no Brasil, aí começa a aparecer os filhos. E primeiro aparece o filho semente.
Que isso que é difícil as pessoas verem, porque o filho semente é o grão que amadurece primeiro. O grão que amadurece primeiro é aquele que recebe a comissão de confirmar os demais, é aquele que recebe a comissão. Ei, glória a Deus. Meu Deus, o pastor Osmar pregou uma mensagem, ele intitulou Casados Novamente com a Palavra. Veja só aqui, não somos luteranos, não somos wesleyano, não somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para trazer, olha o que ele fala primeiro, para trazer um filho desta era. O filho semente, amém? Eu espero que compreendam. Não podia se engravidar, não. E então o que ele faz? Repudiou em divórcio. Forte isso, né? Correto? Mas ela não deve atrever a repudiá-lo. Ele o repudiou. Por isso, quando ele pregou casamento e divórcio, casamento e divórcio. Se a gente fosse virar o contrário, seria divórcio e casamento. Para nós, Brasil, ele teve que se divorciar de lá, deixar a primeira e segunda etapa e vir para nós. Que ele não podia viver com duas ao mesmo tempo. Como não apareceu lá, tinha uma primeira e segunda etapa, que agora tinha morrido, então ele não podia. Então ele vem, toma aqui do Brasil uma esposa, e aí torna a repetir Ruth. Aí ele vem e diz assim mesmo, no 214, ele continuou revelando sua palavra para o corpo. Você vê Apocalipse 10, 7, se você ver a continuidade, ele continua revelando a sua palavra para o corpo, para a esposa. Nos Estados Unidos não apareceu. Quando você chega em Apocalipse 10, do 1 até o 7, é o esposo. Não apareceu uma esposa nos Estados Unidos, não apareceu uma companheira, não apareceu uma Ruth. Aí ele vem para o Brasil. Aí é a continuidade do Apocalipse 10, do 1 ao 7. Aí ele continua revelando sua palavra para o corpo, vindicando por si mesmo. Seus filhos começaram a aparecer. No ano 2000, olha, seus filhos começaram a aparecer cada vez mais com ele, porque estão chegando ao amadurecimento. Eles estão se tornando filhos da palavra, não filhos da igreja, filhos da palavra. E a noiva será uma senhorita graciosa da palavra, não adulterada, não tocada por qualquer organização de homem algum, ou de homem qualquer, de homem com qualquer teoria feita por homem. Ela será puramente uma noiva não adulterada da palavra, amém? O irmão Brando diz, amém. Eu espero que vocês entendam isto, vocês que estão ligados através da linha telefônica. Ela será uma filha grávida de Deus. Quem lembra dessa expressão no capítulo 3 de Ruth? Vou ler para você. E sucedeu que pela meia-noite um homem estremeceu-se e voltou, Ruth 3, versículo 8. E uma mulher jazia aos seus pés, no versículo 9, e disse, quem és tu? Ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre tua serva, porque tu és o remidor. Versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Peguei só esse texto aqui, minha filha. Oh, glória a Deus. Não temas. No versículo 15. E disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti, segura. E segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada. Ele pôs em cima, e então entrou na cidade. Ei. O irmão Brana fala aqui dessas 6 medidas, fala de 6 milênios. Isso fala do 6º selo. Isso aqui fala de tanta coisa. Isso fala de primeira e segunda etapa. Isso fala desse rudimentos fracos. Mas ele deu aquilo a ela e disse para ela esperar. No capítulo 4, versículo 13,
E assim tomou Boaz Ruth, depois que ele subiu, entrou nos portões, diante dos anciões, fez o trabalho de redenção. Quando ele voltou, ele vem dizer: assim tomou Boaz a Ruth, e lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Oh, irmão, como o Antigo e Novo Testamento se casam. E no versículo 21 ao 22, para você entender essa geração: e Salmão gerou Boaz. Agora pega o Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé, falando só de 4 gerações, e Jessé gerou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, ali nos Estados Unidos, quando Boaz veio para tomar uma Ruth e entrar ela para trazer um filho, não apareceu. Você vê em casamento de divórcio? Aparece aqui no Brasil, e o Boaz, o Cristo, o anjo forte, adentra até ela, começa a aparecer os filhos. Esses filhos desta genealogia, desta geração santa, para quê? Para o arrebatamento, para a transformação. Qual foi a parte que os Estados Unidos deixou cair e escapar? O irmão deixou aqui. Amém. Tem que continuar um pouco aqui. Vamos ver lá? Primeiro selo, irmão Brana, no parágrafo 58. Ele diz assim: vou deixar escapar uma coisinha aqui. Aí o irmão Brana vem e diz numa outra tradução, ele diz: vou deixar cair. Escapar é cair. 58. Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Primeiro selo. Agora, se alguém adquirir essas fitas, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem o direito a qualquer coisa de sua convicção. Mas se vocês sabem, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não adquirirem. Mas isto, coloca reticência, isto é entre o povo o qual fui enviado a falar. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Estão vendo? 60. Mas tão logo que aquele último nome tenha sido lançado naquele cloro, o alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? Ele deixa o santuário, e então tornou-se um tribunal. Ai daquele que estiver fora de Cristo, então. Eu vou dar o título agora aqui, vou voltar aqui, sair um pouquinho aqui. Vou dar o título. São 3 mensagens. E essas 3 mensagens, se você depois não ler um outro título que eu vou dar depois de 3, primeiro, se você ouvir para você entender algumas coisas que já foi falado e que a gente ainda vai falar, é bom que você esteja ouvindo essas mensagens. É Cristo em Brana é redenção. Outra mensagem, o livro da redenção e o Novo Testamento, pregada pelo pastor Osmar. Aí 7 é o dia de redenção. Essas 3 mensagens. Você vai de princípio ouvindo as 3, você vai ficar com a mente: sou Deus para revelar. E aí, para deixar você não descambiar nem para um extremo nem para o outro, aí você ouve uma outra mensagem pregada pelo pastor Osmar, intitulada O Nome de Redenção e o Novo Nome, Brana. Essa, o nome de redenção, já está depois dessas outras pregadas. E aí você vai ver que depois da partida do pastor Osmar, Deus tem brandado, tem levantado o pastor Mendes, e a gente não entendia muitas coisas, e como tem muitos que não entendem, e mesmo que ele ouça essas mensagens aqui, se Deus não revelar,
A mente humana não consegue captar essas coisas. A mente humana, ela é confusa. Eu falei que ia dar esse título na outra mensagem, porque quando chegou bem aqui que eu li, vou voltar bem aqui. Ai daqueles que estiver fora de Cristo então. Agora, se o Cordeiro saiu do trono em 1963, e ele desceu e se materializou no irmão Brana, e Cristo é redenção em Brana, então a esposa estava em Brana. E por isso que ele teve que cair como um grão maduro, para que aquela redenção, nós fomos redimidos no 7º, nossa redenção estava ali. E para a redenção, e para manifestar esses filhos dessa redenção, a esposa dessa redenção, assim como a esposa estava no esposo, no princípio Eva estava em Adão, assim também os genes, os filhos de uma geração perfeita, estavam nos lombos do homem. Assim como a esposa estava no homem, os filhos também estavam no homem. E os filhos, os membros manifestando, formando um corpo chamado esposa. Por isso que é difícil. Redenção. Ei, glória a Deus. 61. Agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar o seu lugar de intercessão. Isto é, Apocalipse capítulo 5, ele estava. Agora ele toma o livro de selos, o livro dos selos, ou o livro selado com 7 selos, e abre e os mostra, veja, no final da era. Agora, depois que a intercessão terminou e as eras da igreja terminaram. Ô irmão, nós estávamos ali. A confusão é, se ele saiu do trono em 1963, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós somos a manifestação dos genes de Deus que estava nos lombos do 7º selo, que se materializou. Ei, glória a Deus, no irmão Brana, no 7º. Por isso que 7 para nós é redenção, e nós estávamos ali. Hoje, o livro aberto, a revelação dos selos, é um reclame dos redimidos, é uma chamada para manifestar os redimidos, trazendo os redimidos. Quando o pastor Osmar começa a pregar esta mensagem, é para manifestar os redimidos. Quando você ouve esta mensagem, você ouve porque você já é redimido, você não vai ser redimido. Ei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Temos aqui, o pastor ainda não chegou, né? Notei um parágrafo aqui, queria pegar um ponto, mas a mensagem, o termo era bem aí mesmo onde eu parei, para te dar continuidade em outra coisa, mas tem um pontozinho aqui. Glória a Deus. Vou ler aqui a brecha para ver se tem alguma coisa aqui bem semelhante. Agora 138, a brecha. Na Bíblia, no livro de Ruth, quando se lê, você encontra que tal pessoa era chamada Goel. O Brana coloca aqui, que na tradução do grego é remidor, né? Era chamada o Goel, ou era uma pessoa que podia preencher os requisitos. Tem de ser apto para fazer, tem de estar disposto a fazer, tem de ser parente, irmão, presta atenção, tem de ser parente próximo para fazê-lo. E Deus, o Criador de Espírito, tornou-se nosso parente quando se tornou homem, para que pudesse tomar nosso pecado sobre si, pagar o preço e nos redimir para Deus. Aí está o Redentor. Cristo nos redimiu, agora estamos redimidos. Agora ele está falando ainda, voltando a Cristo. E quando o irmão Brana fala de parente redentor, se você for ver, Jesus foi redentor para os judeus,
E o sangue de Cristo nos redimiu. Por isso você precisa ouvir essas 4 mensagens. Somos redimidos porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que é difícil, mas a redenção ela tem 2 partes. Se a gente ficar só com a redenção do Calvário, sem essa outra redenção aqui, então ela não é completa e perfeita. É isso aqui que é confuso. Mas isso aqui só vai ser mais esclarecido talvez na próxima escola, tá? Eu trouxe até esse pontozinho que eu falei aqui mesmo, para você vai entender. Eu quero que você fique ouvindo essas mensagens. Eu creio que o pastor já colocou, baixou elas, né? O pastor Mendes já até pregou alguma coisa relacionada aqui a ela, e seria bom, né, o irmão Diego na rádio colocar aí, para os irmãos ficar ouvindo, que é bom de ficar ouvindo essas coisas, né, até mesmo para a gente ficar apto, porque a gente tem que falar as mesmas coisas que o pastor Osmar falou, e às vezes a gente usa um linguajar que não é, usando, às vezes tem até uma forma da gente falar diferente, mas que o fundamento é o mesmo, aí as pessoas podem achar que a gente não está falando a mesma coisa, tá? Então o irmão Brana vem e diz assim mesmo: agora Cristo nos redimiu, agora estamos redimidos, mas Ele ainda não requereu sua possessão. Agora você pode discordar disso, mas aguente só um minuto, veja, nós o veremos, está vendo? Ele não requereu, está vendo? Ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redime de volta. Ele já nos redimiu, mas ele ainda não tomou posse, ele não pode até o tempo designado, então virá a ressurreição. Agora, quando ele fala da ressurreição, antes da ressurreição, ele tinha que tomar o livro da redenção e descer com o livro da redenção para dar a quem? Para a sua esposa, e nós somos a esposa que recebemos o livro, e o livro é uma chamada de nome, é o livro da redenção dos redimidos que estão ali dentro, é uma chamada de nomes. Por isso, irmão, somente o eleito, e o tempo vai passando, a coisa vai estreitando, vai saindo e vai ficar tão poucos. Por isso que tem coisa assim que eu digo que vem assim que a gente às vezes não pode falar, que às vezes falando a gente acaba enfraquecendo alguns. Mas às vezes quando eu olho isso aqui, não penso o desespero que eu mesmo fico, principalmente pregadores, viu? Principalmente pregadores. Muito mais estreito para pregador do que para um membro aí. Você não sabe quantas vezes eu já pensei em desistir, ficar sentado aí e procurando viver isso. Quando eu penso isso, também não posso dizer as minhas experiências com Deus, o que acontece. A gente tem que descansar na graça de Deus mesmo. O irmão Brana disse que todo soldado, quando vai para a batalha, está sujeito a falhar, se ferir. Está sujeito a falha, diz o irmão Brana, principalmente pregadores. Peço muita humildade para Deus, me dá para corrigir qualquer coisa que eu pregue aqui, e quando vier a correção, esteja disposto a corrigir, porque não é fácil não. Por isso que tempo bom mesmo de você olhar somente para o autor e consumador da sua fé e descansar nessas mensagens que já foi pregada, aí ouvir e viver, né? Viver. Amém? O irmão, estou passando o meu tempo muito aqui. Amém? Eu até passei já do assunto da mensagem aqui, mas eu vou pular daqui e quero ler aqui, Albert estou em prisão, já é assunto da outra mensagem, mas como eu geralmente faço o resumo, é bom eu ler isso aqui. Agora preste atenção como isso aqui é forte. Almas que estão em prisão, 139. Porém, veja você, neste livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção. Tudo que ele redimira estava escrito neste livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não poderia deixar o seu assento mediador até que ele estivesse completamente redimido. E ele não poderia redimir na cruz,
porque eles estavam predestinados no livro da vida, isso nós, no livro da vida do Cordeiro. Ele tinha que ficar ali para fazer as intercessões, até que a última pessoa, preste atenção, a última pessoa, o sétimo anjo, estivesse terminada. Glória! Ei, meu Deus, eu vou parar aqui, o pastor chegou, porque senão eu vou mexer na próxima mensagem, da próxima escola, amém? Então, espero que você tenha entendido aqui, a última pessoa. E aí veio o mistério dos filhos e da esposa, porque Deus criou Adão, e depois que criou Adão, passa-se um tempo, adormeceu Adão e tirou Eva, porque Deus já havia criado Adão, macho e fêmea tinham criado. E depois de um tempo adormeceu Adão e tirou a parte feminina que estava em Adão. E nos dias da voz do sétimo anjo, em 1963, a parte feminina estava ali, estava em Cristo, desceu, se materializou no irmão Branham, a Ruth estava ali, não apareceu ali, passou-se 40 anos, começa a aparecer aqui, e aqui nós somos a manifestação dos genes como filhos de Deus e da costela de Boaz, que é Cristo, o anjo forte, amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.